meu nome é Renata, né? No momento eu estou como professora de matemática, mas eu iniciei o ano como professora de educação infantil e quando eu adentrei a escola, no 6º ano do Ensino Fundamental 2, eu me deparei com um desafio, né? Então, o meu trabalho, o meu relato de experiência é baseado nesse desafio, que seria a planificação do cubo, uma tarefa que estaria relacionada com a planificação do cubo, mas, enfim, como eu poderia estar abordando essa tarefa. E eu só consegui ter esse olhar de como abordar essa tarefa no momento pós-pandemia, com a especialização que a gente está fazendo no momento. Se não fossem as nossas discussões, eu não teria uma base para poder estar trabalhando melhor, né, essa tarefa. Então, aqui eu estou apresentando para vocês essa tarefa. Ela faz parte do caderno Aprender Sempre do Estado, destinado ao ensino fundamental, tá? 6º ano. Então, aqui, ó, vocês podem ver que a tarefa já fala, né, nas aulas 1 e 2, já fala sobre a planificação do cubo, né? E a primeira pergunta é: essa caixa é semelhante a qual poliedro? E a segunda: qual o nome do polígono que forma a face desse poliedro? Aí, bom, cheguei lá, no momento pós-pandemia, meus alunos não sabiam o que era um poliedro, eles não sabiam o que era um polígono. Seria muito mais fácil eu desenhar, eu falar, olha, gente, não, tem tantas faces, né? E induzir esses alunos à resposta. Mas eu não iria estar trabalhando com uma intencionalidade matemática e criando uma aprendizagem significativa para eles. Então, o meu intuito não seria esse, né? Quando eu decidi ser uma professora de matemática, né, retornar como uma professora de matemática, eu queria contribuir para a aprendizagem desses meus alunos. Bom, enfim. Então, eu tinha um desafio, né? Qual o caminho que eu ia seguir para que o pensamento geométrico dos meus alunos fossem contemplados, sendo que eles tinham um momento de pandemia, seria uma preocupação minha, e a outra preocupação seria o conhecimento que o professor tinha naquele momento de pandemia e como isso foi trabalhado com esses meus alunos, que a gente sabe que foi um momento remoto, né, esse momento de pandemia, e as escolas particulares, né, tinham até as aulas síncronas, mas as municipais, as estaduais, na maioria dos casos, eram atividades que eram assíncronas, e geralmente eram blocos de atividades que eram buscados na escola pelas famílias. Então, como isso tinha sido trabalhado? Como o desenvolvimento do pensamento geométrico ali, se houve, foi trabalhado? Então, seria uma preocupação. Então, eu tenho 2 olhares aqui. Primeiro, com o conhecimento matemático e que faz parte do conhecimento do professor que ensina matemática e também com o desenvolvimento pedagógico disso. Então, meu trabalho se baseia, tá? Nesse olhar também, no olhar do professor. E até então, como eu já disse, né, a minha preocupação teria sido, no momento de pandemia, como esse ensino da geometria tinha sido passado, sendo que, de acordo com alguns autores que eu mostro aí, Nacarato e Passos, Guimarães, Vasconcelos, Teixeira, eles abordam um pouquinho desse ensino da geometria, que geralmente a prática da geometria, ela é feita pelo uso do desenho, somente do desenho, e não é explorado outros momentos importantes ali para desenvolver o pensamento geométrico, né? E também, outro aspecto importante que Guimarães, Vasconcelos e Teixeira aborda, que seria que muitos professores, eles se sentem inseguros por não conhecer, né, a fundo o conteúdo da geometria e está aplicando isso com seus alunos. Eles dão preferência trabalhar a álgebra e vai deixando esse conteúdo sempre para depois, né? Então, voltando o olhar para o professor, né? Primeiramente, voltando o olhar para o professor que ensina matemática, né? Segundo
Ribeiro, né, ele fala que esse conhecimento interpretativo especializado do professor que ensina matemática é composto tanto pelo conhecimento da matemática e também pelo conhecimento pedagógico, didático e pedagógico do professor que vai ensinar a matemática, né? E esse conhecimento, ele está se baseado nesse modelo, e eu vou me arriscar a falar desse modelo aqui, que é o modelo de Carrillo, é o MTSK, que é o conhecimento especializado do professor que ensina matemática, né? E eu confesso que eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse modelo, porque até então eu não conhecia e eu me aprofundei. Então, eu saí da minha zona de conforto, né? E fui buscar um pouquinho desse modelo aí, que tanto o Miguel ele se baseia, né? Ele comenta muito desse modelo aí, eu vi nos artigos, nos livros dele que foi publicado, né? E eu acho de extrema importância. Então, eu vou falar um pouquinho relacionando esses conhecimentos com a geometria, com um pouquinho do meu trabalho, e eu espero que eu seja assertiva, né? Então, esse modelo é um modelo hexagonal, aqui no centro está o conhecimento, as crenças dos professores, tá? Em relação à matemática e em relação ao conteúdo didático-pedagógico da matemática. Esse modelo hexagonal, ele é dividido em 2 domínios, tá? Eu tenho aqui o domínio MK, que é o conhecimento da matemática, e do outro lado eu tenho o PCK, que é o conhecimento pedagógico da matemática, né? Didático pedagógico da matemática. O conhecimento... desculpa, volta. O conhecimento da matemática, ele é dividido em subtópicos, são 3 subtópicos relacionados com o tópico MK. Então, aqui a gente tem o COT, que são os conhecimentos do tópico da matemática, ou seja, que seriam as definições da matemática, os conceitos, por exemplo. O que é um polígono? O que é um prisma? Eu preciso desses conceitos para trabalhar depois no momento da minha classificação. Depois tem o KSM, que é o conhecimento da estrutura da matemática, né? Eu vejo aqui como ideias tanto de complexidade como de simplificação. O que é isso? A ideia de complexidade. Por exemplo, eu estou ensinando área de uma figura plana, mas eu posso depois relacionar com o conteúdo posterior, que seria o cálculo de volume, né? De uma figura tridimensional. Ou quando eu estou lá na figura tridimensional, eu vou ter a ideia de simplificação, que eu vou relacionar o cálculo de área, eu preciso do cálculo de área para que eu possa calcular o volume daquela figura tridimensional. E depois aqui eu tenho o subdomínio, né, o KPM, que é o conhecimento da prática matemática mesmo, né? Então, como o professor ele vai definir a linguagem que ele vai usar, como que ele vai demonstrar aquilo, né? Por exemplo, eu quero calcular, como no meu trabalho eu abordo, e que seria a altura de um triângulo equilátero. Então, eu tenho toda a demonstração, eu posso me basear lá no Teorema de Pitágoras para fazer essa demonstração, e chego numa fórmula, e essa fórmula eu posso depois generalizar para o cálculo da área da face, de um objeto tridimensional. Agora, aqui, partindo para o conhecimento pedagógico do professor, didático pedagógico do professor, então também tem os subtópicos, né? Eu tenho o KMT, isso aqui é o conhecimento do ensino da matemática mesmo, tá? Nessa parte aqui, ele se destina ao estudo de como essa matemática ela vai ser ensinada, que material que eu vou usar para poder ensinar a matemática, mas eu tenho que abordar ela de uma forma intencional. Depois, o outro subtópico aqui, o KFLM, né, é o conhecimento das características do ensino da matemática, ou seja, a preocupação aqui
é como também essa matemática vai ser ensinada ou aprendida pelos alunos, e aqui envolve as dificuldades que são encontradas, né? Como que a gente vai trabalhar com essas dificuldades encontradas pelos alunos. E nem no caso da tarefa que eu apliquei, tem muitos casos que os alunos, eles chamam a pontinha diversa, a nomenclatura, ou eles chamam de lado a face de uma figura tridimensional, né? Então, eles usam uma linguagem que não é própria e também eles têm essa dificuldade no momento de nomear mesmo, e eles fazem confusão com a nomeação, né? E, por último, aqui eu tenho o subtópico, que é o KMLS, que está diretamente envolvido com os parâmetros curriculares, né, o conhecimento dos parâmetros mesmo, né, da matemática, e também está relacionado com o que o professor deve conhecer, né, aonde ele vai ter que se amparar. Tipo, na BNCC, nós temos as habilidades que a gente trabalha, então eu preciso desenvolver aquelas habilidades, mas eu estou de acordo com a BNCC, tá? Então, aqui é o conhecimento dessa parte de documentos oficiais aí, que o professor vai estar aplicando juntamente com a sua proposta. Bom, e como seria a formação, então, do pensamento geométrico? Então, agora eu vou mudar o olhar, eu passo meu olhar do conhecimento do professor para olhar o conhecimento do meu aluno. Então, quando eu fui aplicar essa tarefa, quando eu vi essa tarefa no livro, o que eu me baseei? Então, lá nos anos iniciais, na BNCC, os alunos, já espera-se que os alunos indiquem características das formas geométricas tridimensionais, bidimensionais, associem figuras espaciais, nomeiem, comparem polígonos por suas propriedades. Só que o que aconteceu? Meus alunos não tinham desenvolvido essas habilidades em sua totalidade, né? Então, eu tive que voltar, era necessário eu trabalhar, desenvolver essas habilidades anteriores para que eu pudesse trabalhar a tarefa do livro, né? Que seria, que a tarefa fala sobre planificação do curso. Então, vamos lá. Para Nakarato e Passos, o que é o desenvolvimento do pensamento geométrico aqui, tá? Existem dois aspectos que eu posso trabalhar nesse desenvolvimento do pensamento geométrico. Um é a visualização e o outro é a representação. Então, vamos falar um pouquinho dessas habilidades de visualização aqui. Segundo o Gutierrez, eu tenho 6 habilidades de visualização, que é a percepção figura-fundo, que nós discutimos na sala, que é aquela habilidade de perceber uma única figura em meio às outras, que seria encontre o Wally. Depois nós temos a constância perceptiva, ou seja, aquela habilidade de eu manter as características de um objeto, mesmo que eu esteja olhando de outra perspectiva. Por exemplo, eu olho um cubo, independente da direção que eu estou olhando o cubo, para mim ele mantém todas as características e é um cubo. A rotação mental, a formação de uma imagem dinâmica mentalmente, né? E aqui está diretamente também relacionado com a planificação, que é aquele momento, né, que eu vou desconstruir essa imagem e construir novamente aquele objeto tridimensional, ou se eu movimentar, eu consigo perceber a movimentação dele mentalmente. A percepção das posições espaciais, eu tenho aqui que é mais uma habilidade de visualização. Aqui, essa percepção, eu posso me referir aqui, eu tenho um objeto, e mesmo que eu mude ele de posição, pela simetria, pela translação, eu consigo encontrá-lo, mesmo que ele esteja em outra posição. E a percepção de relações espaciais aqui já envolve a percepção de 2 objetos, né? Então, aqui eu já consigo perceber que existe mais características relacionadas a 2 objetos. Por exemplo, se eu pegar sólidos geométricos, eu consigo perceber que tem as cores iguais, tem alguns que têm alguns formatos iguais.
E a discriminação visual já é quando eu consigo fazer a comparação entre esses objetos e eu consigo verificar o que há de semelhança e diferença para fazer essa comparação. Só que na especialização, a gente estudou que seriam 7 habilidades de visualização. Então, aqui Gutierrez, ele aborda essas 3 habilidades de visualização aqui. Mas depois, com estudos eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, Frostenhorn e Hoffer, né? Eu não sei se eu pronunciei corretamente esses autores. Eles fazem referência a 2 habilidades aqui. Opa, volta lá. Né? Eles não fazem referência à rotação mental. As outras habilidades, eles fazem a referência. Mas ele inclui essas 2, que é a coordenação visual-motora, né? Que é aquela... A gente pode estar se referindo aqui ao visomotor mesmo. Eu relaciono aqui com a habilidade de estar representando uma figura, eu estou olhando, né, a figura e estou utilizando o meu motor para representar essa figura. E a memória visual, ou seja, eu consigo comparar, né, figuras ou objetos, mesmo eu não, de uma figura com a outra, mesmo eu não estar visualizando no momento uma outra figura. Né? Então, através da minha memória visual, eu consigo observar que tem características parecidas com uma outra, mesmo não estando observando uma outra figura. Bom, aí, saindo da visualização, eu passo para a representação, né? Que são as 2 coisas que eu tenho que trabalhar antes de trabalhar com a planificação. Então, seria a visualização e depois seria a representação. Tá? Então, de acordo com o Nakarato, o que é essa representação? Né? Quando eu faço uma representação plana de um objeto que é tridimensional para o bidimensional, eu tenho uma leitura desse objeto, tenho uma tradução. A partir do momento que eu desconstruo esse objeto, que a gente pode ver com o outro autor aqui, né, que é Durval, ele muda a dimensão, e a partir desse momento eu consigo observar que eu tenho figuras semelhantes, eu posso analisar as características deles ali, eu posso ver as arestas, eu posso ver os vértices, enfim, eu posso ver fazer a comparação àquela figura, que figuras que vão compor, né, a figura tridimensional, né, na forma bidimensional. Então, vamos lá. Depois de toda essa ênfase, né, no conteúdo aí... Opa, esqueci. Depois de toda essa ênfase no conteúdo teórico, né, então agora o meu trabalho, ele passa, né, para a aplicação prática, ou seja, das minhas tarefas, tá? Então, eu tive que retomar esses conteúdos, eu tive que pensar o que eu poderia trabalhar com os alunos para poder trabalhar essa tarefa. Detalhe, né? É uma tarefa de 1 página que eu trabalhei 1 mês, porque eu tinha uma intencionalidade matemática, e essa intencionalidade matemática eu só consegui observar de acordo com o nosso curso, tá? Então, vamos lá. A primeira tarefa, qual é o objetivo da minha tarefa? Classificar as representações de figuras geométricas planas, em polígonos e não polígonos, e dentro dessa formação desses conjuntos, o conjunto dos quadriláteros. Então, aqui vocês podem observar, tá? Que nessa minha primeira tarefa, eu abordo essas habilidades aqui da BNCC, tá? Então, eu peguei os alunos do 6º ano, nós fomos até o pátio da escola, e lá eu distribuí essas figuras aí, né? Que são figuras, são representações, né? De figuras planas, né? E eu comecei a perguntar para os alunos qual seria a semelhança e diferença dessas figuras. Inicialmente, eles separaram por cor.
né? Não que não deixe de ser uma classificação, porque classificar por cor já é uma classificação, mas não era aquela do meu intuito, tá? Eu queria falar da parte da matemática ali, e não da cor em si. Então, eu virei as figuras, né? Como nós já vimos também, já discutimos uma tarefa dessa no curso de especialização. E a partir desse, ao momento que eu virei a figura, os alunos já falaram: nossa, professora, ficou diferente, né? E a partir daí, eu também comecei a perguntar: gente, agora a gente vai olhar as semelhanças, vai olhar as diferenças e a gente vai começar a separar alguns conjuntos, tá? Inicialmente, a primeira separação foi essa daqui que vocês estão vendo aqui embaixo. E, certinho, eles já perceberam que tinha figuras formadas por linhas curvas, né? Então, eu já montei um conjunto. Então, eu utilizei o barbante aqui para montar realmente o conjunto, né? Aqui nesses, eles falaram assim: ah, professora, tem um triângulo. Isso aqui é figuras formadas que tem um triângulo. Mas eles não atentaram a essa daqui, tá? Não entendi até o momento por que eles não se atentaram a essa daqui, mas decidiram deixar essa aí. Então, eu separei da maneira que eles tinham pedido para eu separar. Mas a dúvida era nessa figura aqui também, ó, gente. Tá? Nessa figura aqui, eles falaram assim: nossa, mas é uma figura diferente. Continuando a classificação, né? Então, aí, o que aconteceu? Eu falei assim para eles: bom, mas agora eu quero que vocês separem essas figuras de acordo com semelhanças e diferenças, mas eu quero somente 2 conjuntos. Bom, aqui eles sabiam que era o conjunto de figuras formadas por linhas curvas, né? E aqui era o conjunto formado pelas figuras que tinham formados por linhas retas. Mas e essa daqui, né? Essa aqui que parece um M. Eu não falei nada, porque até então no nosso curso, o nome é a última coisa que a gente dá, a gente vai discutindo, né? Até chegar no nome. E aí, o que eles falaram para mim? Olha, professora, esse M, ele está aberto. E esse M, ele até que parece com uma cobrinha, né? Então, a gente vai deixar ele nesse conjunto. Mas ainda continuava aqui, ó. Por que essa figura está aqui, né? Eles deixaram ela aqui, mas a gente estava discutindo por que essa figura estava aqui. E eles estavam intrigados com essa figura. Porque até então as outras eram figuras que tinham linhas retas, né? E ela tinha uma região poligonal, né? Vamos dizer assim, no momento eu não falei da região poligonal, mas ela era fechada. Embora aqui tinham figuras que são fechadas, mas eram formadas por linhas curvas. Então, eles falaram assim, ó, então essa figura aqui, né, depois de um tempo, ela é fechada, ela fecha, né, ela é fechada, e é formada por linhas retas. Então, aí a gente vai deixar ela aí mesmo, tá? E a partir desse momento, então, que eles separaram, que eles fizeram essa separação, eu defini. Gente, então, esse aqui é o conjunto dos não polígonos, tá? Porque os polígonos, eles não são formados por linhas curvas. Mas este é o conjunto dos polígonos, porque os polígonos são figuras fechadas, formadas por linhas retas e que não se cruzam. Mas aí eu dei ênfase, não se cruzam a não ser nas suas extremidades, porque a partir do momento do encontro dos lados aqui, eles vão se cruzar, formando o vértice. Então, eles se cruzam, mas eles somente podem se cruzar nas suas extremidades. Bom, aí a gente já havia classificado, eu pedi para eles prestarem maior atenção agora no conjunto dos polígonos e fazer uma nova classificação desse conjunto, de acordo com semelhanças e diferenças novamente, tá? Então, aí o que eles fizeram? Primeiro, eles falavam para mim assim: olha, professora, aqueles que têm a pontinha de triângulo. Aí eles separaram, tá vendo aqui na outra classificação? E aí eles falaram também assim: ah, professora, a gente vai deixar também essa figura aqui que é aberta, porque ela não está parecida com as outras. Tá bom, então a gente colocou lá. Então, a partir do momento que a gente fez essa separação, eu falei para eles: e agora, tem mais alguma coisa que a gente vai separar? Né? Aí, no momento, eles falaram assim: ah, tem o triângulo, só que eles não sabiam onde colocar esse triângulo.
que eles falaram, não tem nenhuma aberturinha dentro do triângulo ali, não tem, a gente vai deixar ele aqui mesmo. Tá, então aí eu classifiquei, aí eu nomeei que eu tinha o conjunto dos não polígonos, dos polígonos convexos, e essas figuras aqui, eu espero que eu esteja falando corretamente aqui, que tinha um vértice em direção ao centro dessa figura, tá? Seriam os polígonos côncavos. Então, aí a gente, né, percebeu que essas figuras tinham um vértice em direção ao seu centro, e essa figura aqui que a gente estava desde o início lá discutindo, ela não sabia em qual conjunto ela se encaixaria, seria o polígono côncavo, porque ela tem os vértices em direção ao centro também, tá? Bom, aí eu me atentei, depois a gente fez a nova classificação, eu pedi para eles continuarem classificando aquele conjunto, e eles viram que o triângulo não fazia parte daquele conjunto. Eles falaram assim, professora, mas a questão é que as figuras, elas têm 4 lados, e o triângulo não tem. Então, né, chegamos à conclusão que o triângulo não pertencia a esse conjunto. E aí eu dei ênfase a esse conjunto aqui para eles, e eu falei assim, gente, agora a gente também vai separar de acordo com as semelhanças e as diferenças que eu tenho dessas figuras aí. Aí eles falaram, a única coisa que eles sabiam falar é que as figuras tinham 4 lados e que uma era mais inclinadinha. Então, a esse momento, eu percebi que eu precisava discutir com eles, tá, a relação de retas paralelas e não paralelas. Então, o que eu fiz? Eu peguei o barbante e fiz o prolongamento dos lados com a figura do trapézio. Então, no momento, eu prolonguei 2 lados, eu tomei 2 lados e pedi para ele fazer a comparação de 2 lados e 2 lados opostos, né? E aí eu prolonguei com o barbante. E eu perguntei a eles, eu falei assim, gente, o que está acontecendo com esses barbantes aqui que estão representando essas retas, a continuação dos lados, né? Quando eu estou relacionando um lado com o seu oposto aqui, nessa figura. Eles falaram assim, professora, eles não continuam retos, né? Eles não vão se encontrar. Aí, né, eu falei o seguinte, olha, então aí eu interferi, né? Eu perguntei, eles mantêm uma distância, uma linha mantém a mesma distância da outra? Sim, mantém. Eles vão se cruzar em algum momento? Não, eles não vão se cruzar. Então, aí eu defini que seriam retas paralelas, e as retas paralelas são aquelas que mantêm a mesma distância uma da outra. A distância é constante, né? E elas não vão se cruzar nem no infinito, né? E enfim, era essa a minha definição com eles. E aí, depois, eu peguei os barbantes e nós fizemos a análise dos dois outros lados. Eu falei para eles assim, então vamos analisar agora os outros lados, né? Peguei um barbante e fiz o prolongamento dos lados. Então, aí eu perguntei, gente, e agora? O que está acontecendo aqui? Eles falaram para mim, professora, se prolongar esses barbantes, eles vão se encontrar. Então, aí eu falei para eles, então essa reta é uma reta não paralela, né? Porque se continuar os lados, se eu prolongar os lados aqui, elas vão se encontrar no infinito, né? E outra coisa que eu quero voltar e comentar aqui das retas paralelas, porque a gente vê muita definição, e a gente já discutiu também isso em sala de aula, que retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância uma da outra e não se encontram, né? Não se encontram. E aí a gente tem que ter um conhecimento mesmo quando a gente vai falar, porque as retas coincidentes, todos os pontos delas se encontram, a distância é constante, né, que a distância é 0, e elas são consideradas paralelas, né? Então, se a gente não tem esse conhecimento, talvez, né, a gente pode classificar as retas coincidentes como não paralelas, na verdade elas são paralelas. Bom, enfim, aí depois dessa discussão, né, nós voltamos para os conjuntos ali. E aí, dentro desse conjunto, das figuras que tinham 4 lados, e eu falei para eles assim, olha, essas figuras, então esse conjunto,
é o conjunto dos quadriláteros, porque são figuras formadas por 4 lados, e a gente começou a classificar, fazer classificação das figuras dentro desse conjunto através dos seus lados serem paralelos ou não, né? E como estaria isso. Então, aqui foi a classificação que os alunos fizeram, e chegamos à conclusão que, nesse momento, eu não nomeei ainda, tá? Mas nós chegamos à conclusão que tinha um conjunto, dentro do conjunto dos quadriláteros, eu poderia formar outros conjuntos. E aí, com as semelhanças e diferenças, a gente formou esses subconjuntos aqui, e aí depois eu nomeei. Eu falei, olha, esse aqui é o conjunto dos trapézios, é o conjunto dos retângulos, dos quadrados e dos paralelogramos. Depois, no segundo momento dessa atividade, tá? Então, aí, os alunos, eles já sabiam o que era polígonos, né? E seriam figuras formadas por linhas retas e tal. Então, aí eu já poderia, né, resolver uma das questões da atividade do livro lá, né, que fala do polígono. Então, aí eles já tinham, já sabiam o que era um polígono. Eu levei depois, no segundo momento, né, eles iriam classificar esses quadriláteros. Então, eu dei uma atividade para eles pintarem, né, primeiro eles pintaram essas figuras aí, depois eles recortaram, e aí a gente foi classificando de acordo com os lados e de acordo com os ângulos, né? E aí a gente foi discutindo nessa discussão, eu tanto ia colocando na lousa e eles também iam escrevendo, né? E aqui a gente tinha os quadrados, e o que seriam as características desses quadrados? Ah, tem 4 lados, tem 4 ângulos, os ângulos são formados por 90 graus, e esses lados têm as medidas iguais. E o retângulo? O retângulo também tem 4 lados, tem 4 ângulos, tem os ângulos de 90 graus, mas os lados dele são opostos, né? Os lados opostos são congruentes. Aí entrou a palavra congruentes, que eles também não tinham domínio, eles não sabiam o que era congruentes, tá? Eu expliquei para eles que mantinham a mesma forma, o mesmo tamanho, né? E enfim, e também aquela discussão, né, que um quadrado ele pode ser nomeado de retângulo, mas um retângulo não pode ser nomeado de quadrado. E assim a gente fez com todas as outras figuras, tá, gente? Inclusive aqui, ó, aquela questão da rotação mental, lá da visualização, eu coloquei o quadrado, fiz proposital isso com o quadrado, para eles verificarem que, embora, né, eu pegue o quadrado, eu mude ele de posição, ele vai manter as mesmas características, né? E eles confundem muito com o losango. Claro que o quadrado também é um losango, mas não um losango na forma quadrangular. Tá? Aí um terceiro momento. Nesse terceiro momento é uma nova atividade, tá? Eu vou abordar aqui essa habilidade da BNCC, tá? Que aí eu já estou falando agora das figuras tridimensionais. Então, o objetivo, conhecer as figuras bidimensionais e depois passar para as figuras tridimensionais, tá? Acho que eu falei bidimensionais, não, é tridimensionais aqui, né? Porque eles precisavam saber nomear, eles precisavam conhecer, ter essas habilidades anteriores para poder chegar aqui. E nesse momento, a primeira coisa que eu também, nós fizemos a comparação, a classificação por semelhanças e diferenças, né? Então, aqui eles observaram que eram as figuras que rolavam, eles manipularam essas figuras, eram as figuras, eles falaram, é formado por partes redondas, né? E aí depois eu fui classificando na lousa também, de acordo com o que eles iam falando. Mas o foco aqui, a atenção da atividade seria nos prismas, porque a hora eu precisava falar do cubo, então eu precisava falar de prisma, né? Então, aqui também nós fizemos a comparação do que era uma pirâmide e um prisma, qual que era a diferença? E aqui, né, a dificuldade deles. Professor, esse aqui tem um pontinho. Não, não é pontinho, é um vértice.
E também em relação às faces, né? Eles não falam faces, eles falam lados. Também, essa é uma dificuldade que eles tiveram, e aí a todo momento eu estou verbalizando a nomenclatura correta. Então, qual seria a comparação aqui? Os prismas são formados nas suas laterais, né? Nas suas laterais eles têm as faces retangulares, e as pirâmides não, né? Nós discutimos isso, tá? As pirâmides não. As faces delas são formadas por faces triangulares. E ele tem, e um aluno falou, mas professor, esse aqui tem a pontinha, e os outros não tem. Realmente, ele tem um vértice que é o oposto à base, né? E aqui não, eu já não tenho esse vértice oposto à base, mas eu tenho as bases que são paralelas, porque eles já sabiam agora o conceito de paralelo, né? E eram congruentes também. E através da base que esses prismas tinham, das pirâmides, eu poderia nomeá-los, né? Isso a gente trabalhou também, né? Porque eu tinha uma prisma de base triangular, porque a base é um triângulo, né? E o meu foco seria, então, né, no cubo. Aí eu falei assim, tá, e o cubo, qual que é o nome dele? E eles ficavam assim, cubo, só cubo. Não, né? Então vamos comparar o cubo com esse daqui. Qual que é o nome desse? Professora, é prisma de base quadrangular. Aí eu falava assim, mas o cubo também é um prisma de base quadrangular. Então ele pode também ser chamado. E também, né, eu enfoquei aqui com eles a questão de poliedros. O que seriam poliedros? Aí eu expliquei para eles que são figuras que são formadas por várias faces. E essas faces, se eu olhar para elas, né, elas representam o quê? Professora, são polígonos. Né? Então, assim, já pude fazer essa comparação, eles estavam um pouquinho mais firmes nisso. Né? Então, e qual seria a diferença, então, aqui? Bom, já tinha dois nomes, cubo e prisma de base quadrangular, mas que mais que ele pode ser chamado? Será que ele tem mais nome? Professora, eu não sei. Olha, percebam que as faces desse cubo são formadas por são faces quadradas e todas têm a mesma medida, né? Já é diferente do prisma de base quadrangular. Professora, é isso que eu ia falar, né? Sempre tinha isso, né? Então, nesse momento aqui, né, eu falei, então, olha só, poliedro, quando eu falo de edro, eu falo de lado. Então, esse cubo aqui, ele tem os lados com a mesma medida. Quantos lados tem? 6, professora. Então, eles têm 6 edros, né? Eu brincava com eles. Eu falei, como é que eu posso chamar isso daqui? Né? Aí eu falava assim, e o Brasil? O Brasil tá rumo a quê? Professora, é o hexa. Eu falei, hexa é o quê? Professora, é 6. Eu falei, então como eu posso chamar o cubo? Hexaedro, né? Também posso chamar. Então, a partir desse momento, eles já sabiam que era um polígono, poliedro, e que o cubo também poderia ser chamado de hexaedro. Bom, aí eles já sabiam, já tinham esse conhecimento, e qual foi o próximo momento a partir de então, né? Eu iria trabalhar com a planificação agora, né? Eu precisava que eles visualizassem aquele prisma, mas aquele prisma em sua decomposição, quais as figuras que formavam aquele prisma, né? Que eu estaria estudando. Então, como a gente já também viu, né, na nossa especialização, eu pedi para eles levarem para a escola caixas de pasta de dente, de remédio, de sabonete, as caixas que eles tinham em casa, queriam representar os prismas, e para a gente poder fazer a planificação dessas caixas, né? E aí, no primeiro momento, eu pedi para que eles planificassem essas caixas pelas arestas, né? E colocassem os números aqui. E depois eles foram separando, né? Pelas arestas, e eu pedi para que eles virassem, porque a minha intenção aqui seria que na hora que eles fizessem a montagem novamente dessa planificação,
eles não se baseassem nos números, né? Eles fossem se baseando nas características que teria que ter aquele prisma montado e desmontado. Vamos lá. Pode perceber aqui que eles viraram e começaram a montar, né? Então, aqui o aluno estava fazendo uma tentativa, mas ele já tinha se atentado à questão de serem paralelos, né? Aqui, esses lados paralelos, lados congruentes, né? Então, ele estava montando lá. E depois que os alunos montaram, eu expus na lousa toda a planificação. Para que isso? Primeiro, para que eles pudessem perceber que não precisava seguir os números que eles tinham colocado antes, seguir uma sequência, por exemplo. E que poderia haver outros tipos de planificação, tá? Daquela caixa ali. Ou seja, o comentário era, então, o prisma tem uma única planificação? Não, né? Que a gente pode concluir que não tem uma única planificação. E as dificuldades que foram encontradas? Bom, né, essa aqui, eu tirei a foto aqui para vocês verem que o aluno, ele não conseguia fechar a caixa, vamos dizer assim, não conseguia fechar, que seria a reconstrução do prisma, né? Então, ele não seguiu aqui, ó, a aresta, ele não seguiu. Ele teve dificuldades aqui no momento de colocar as bases, tá vendo? Aqui, uma ele coloca na vertical, vamos dizer assim, e a outra ele coloca na horizontal, vamos dizer assim também, né? Então, ele não conseguiu perceber. Então, nesse caso, o que eu falei para o aluno? Qual foi a minha interferência aqui? Eu falei para ele assim, olha, então, vamos perceber, qual é a definição de prisma? A figura formada por faces laterais, que são retangulares. Muito bem. E essas faces, elas estão corretas? Não. Aí ele foi lá e arrumou. Tá. E aqui? O que é isso aqui, professora? A base. Tá. E a base? Tá correta? Não. Para ele poder perceber, né? Tanto essa definição aqui na hora da planificação e o que ele estava fazendo de errado. Por que a caixa não estava fechando? Porque tinha alguma coisa errada na sua planificação. Aí depois ele conseguiu fechar a caixa pra gente. Bom, aí eu deixei exposto alguns prismas na lousa. E aí eu perguntei a eles, né, que se eu não tivesse feito a planificação dessas caixas pelas arestas, se eu tinha como planificar esses prismas sem ser pelas arestas. Eles não tinham esse conhecimento. Até então, eles não tinham esse conhecimento. Eles não sabiam que não poderia planificar sem ser pelas arestas. No entanto, que eles não conseguiram fazer isso. Então, aqui foi uma demonstração que eu fiz para eles, tá? De como poderia ser a planificação de um prisma sem ser pelas arestas, porque eles não conseguiram fazer aqui no momento, tá? Ele não tinha visto isso, não tinha esse conhecimento, né? E depois eu pedi para eles desenharem, fazerem a representação da desconstrução aqui do prisma, né? E fazer a representação dela. Então, a gente pode ver, ó, que os alunos, eles foram representando. Aqui, esse aluno, ele representou até essas figuras que eram internas aqui a essa base, né? Outros alunos já não manteram aqui também, mesmo na representação, eles não manteram a aresta, né? Não continuaram aqui, o alinhamento da aresta, não representou aqui a base, né? Então, a gente pode ver aqui, eu já tenho uma representação um pouquinho melhor, né, daquilo que o aluno estava visualizando, porém, esse aluno também não manteve aqui a direção da aresta, né? E nesse momento, eles não usaram a régua, e foi intencional o não uso da régua para ver se eles conseguiam desenvolver essa observação, se eles conseguiam observar isso aqui, que teria que ser contínua, né? Aqui, essa aresta aqui. Bom, aí depois de todo esse trabalho, eu peguei tudo isso e generalizei para a planificação do cubo. Então, falei, pessoal, então vamos lá. Se os prismas, eles têm diferentes planificações, o quadrado, desculpa,
o cubo, ele também tem outras planificações? E eles até tentaram, mas eles não conseguiam chegar em outras planificações, né? Eles conhecem essa primeira aqui e conhecem essa outra aqui. As outras, eles não conhecem. Até na minha sala, né, na sala que foi aplicada essa atividade, eles não conhecem. Aí, o que isso me faz pensar? Né, que muitos livros, em muitos locais, né, que a gente olha, até na internet mesmo, se a gente procurar, a gente vai ver mais essa planificação. Inclusive, quando se manda montar um dado, é essa planificação que tem, não as outras. E eles também não conheciam. Então, nesse momento, da outra vez que eu aplicar a tarefa, eu vou fazer diferente, como o Miguel diz, né? Que não é a primeira vez que a gente vai acertar, não é a segunda, mas a gente vai aprimorando a nossa prática. Então, eu expus, não deveria expor, né? Mas eu vi que eles não chegavam mesmo no resultado, então eu expus as outras planificações para eles, e aí eu pedi para que eles verificassem se realmente aquilo seria as planificações de um cubo. Aí eles foram fazendo, eles foram testando, porque no final do livro Aprender Sempre, tinha os quadradinhos, tinha 6 quadradinhos, e eles recortavam e eu dei a fita para eles tentarem montar. Tenta as outras planificações diferentes. Pode ir. Alguns fizeram Vai, pode ir. Já que eu vou lá filmar você. Tenta fechar agora pra mim. Olha o que eu fiz, professor. Pode ir. esse meu aluno, ele é autista. Demora um pouco mais. Esse trabalho também, trabalho dental, no primeiro momento ele não Tenta fechar pra